Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira, nós temos o presidente do Democratas, o Wagner Nunes, gentilmente vindo ao programa, e também o empresário Olavo Tarricone, ele que está aqui no programa para discutir com a gente a situação econômica da Prefeitura de Cubatão. E eu já quero dar as boas-vindas ao Wagner. Ontem, sessão da Câmara Municipal de Cubatão, mais uma vez, servidores públicos lotaram as galerias e protestando não só contra a posição da prefeita Márcia Rosa em dar um aumento de 1,73, como também do projeto que dava um aumento de até 50% aos secretários. A prefeita sentiu o baque, não é, Wagner? E pediu a retirada dos projetos. Mas o que fica é a intenção. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Olavo. Boa tarde à população de Cubatão. Meu boa tarde ao funcionalismo público que, com certeza, deve estar reunido na Prefeitura Municipal de Cubatão, que hoje de manhã haveria uma concentração no Sindicato dos Servidores Municipais de Cubatão, às 9 horas da manhã, e posteriormente às 13h30 já devem estar se dirigindo à esplanada do Paço Municipal de Cubatão. Realmente foi mais uma sessão tumultuada em termos de discussão desse projeto. Infelizmente ainda não conseguimos sensibilizar a Prefeita Municipal de Cubatão, e acredito que dificilmente esse pleito vai ser atendido. É uma luta árdua, né, da Helenísia em relação a essa situação do funcionalismo. Começou a cobrança com os professores, mas hoje toda a categoria. Hoje toda a categoria, mas quem startou foi a Helenísia, do Sindicato dos Professores, e houve, através do funcionalismo, o encampamento das cobranças, né, das melhorias salariais e da aplicação do plano de cargos e salários que tanto foi discutido e até hoje não foi aplicado pela Prefeita Municipal de Cubatão. Agora, a prefeita alega que ela não pode dar esse aumento em razão da legislação eleitoral, mas já tem pareceres circulando em todo lugar, dando conta de que reposição salarial não impede... como é uma reposição salarial, não haveria esse impedimento. Eu concordo com você, Augusto. Já existem julgados nesse sentido e que apontam que não haveria nenhum impedimento jurídico, né, no pagamento desse percentual, né, que foi estabelecido no projeto de lei. O que se estranha é esse não pagamento. Talvez seja a questão financeira da Prefeitura também, né? Que nos últimos tempos nós temos visto uma situação periclitante na questão da gestão pública, do recurso público na Prefeitura Municipal de Cubatão. A própria prefeita veio aos meios de comunicação fazer uma avaliação de uma redução de 20%, né, no custeio da máquina. Talvez seja a questão financeira que a impeça de pagar esses valores, né, a reposição salarial para os funcionários públicos de Cubatão. Olavo, isso demonstra a prefeita realmente está, de certa maneira, um pouco atrapalhada, e você teve um embate com ela no início de 2009, quando ela cancelou os serviços do CAT. Você esteve aqui no programa e lembrou que tem uma dívida, que eram 2 meses de atraso. A Justiça, você entrou na Justiça e a Justiça considerou que realmente a prefeita deve 2 milhões de reais para o CAT. Você conseguiu falar com a prefeita para lembrá-la desse débito? Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Wagner. Boa tarde aos ouvintes do seu programa. Veja só, Augusto, eu já venho discutindo e venho apresentando a todo momento a questão, porque o CAT saiu naquele momento, né? É um interesse da prefeita em tirar o CAT e colocar uma OCIP Zama, né? Que hoje está no governo, né? Com todos os atropelos que existiam, o Programa de Saúde da Família parado há mais de 9 meses, se computar esses 3 anos e meio de governo Márcia Rosa, porque ela não teve a opção de colocar a Exama naquele momento. Mas hoje a Exama está lá, diretamente, né?
E eu tenho buscado na Justiça uma maneira que eu possa pagar essas 250 pessoas que trabalharam diretamente comigo. E é essa a minha posição. Eu vou brigar até o momento que ela me pague. Mas a prefeita a todo momento dizia que não devia nada para o CAAT. Mas a prefeita fala a todo momento que não devia nada no CAAT. A prefeita fala que me entregou os documentos a qual eu já solicitei junto à municipalidade. Né? Eu tive que usar o judiciário, perder tempo de juízes, de processos importantes para conseguir essa concessão, que a prefeita tem que me apresentar agora a prestação de conta da ProSaúde. Porque é um absurdo sair de um contrato de 2 milhões e 300 naquela época e passar para 5 milhões e 800 no mês seguinte. Quer dizer, trata-se de um absurdo referente a isso. Eu estou aqui com a decisão judicial, você entrou na justiça, não é isso? Entrei em Cubatão, a municipalidade me entregou parte do documento, não entregou os documentos da prestação de conta referente, que se trata o quê? Se trata de conta corrente. Você decisão em segunda instância aqui? Segunda instância, é um Ela acordo. recorreu? Nós que recorremos. Vocês recorreram. Nós recorremos e já está aí a decisão para que em 15 dias, daqui a 15 dias eu tenho essa documentação para que eu possa analisar, para ver os pareceres realmente da comissão de avaliação, do secretário, do Gerson Rose, que era secretário do governo, da própria prefeita, a essa alteração de valor de 2 milhões e 300 para 5 milhões e 800. Quero aprender, eu não sei como aconteceu Engraçado, isso. mas apesar de 5 milhões e 800, Wagner, que a ProSaúde recebe, os médicos da ProSaúde estão ameaçando greve por uma semana por pagamentos. O Diário do Litoral fez uma matéria e os médicos da ProSaúde em Cubatão, eles estão discutindo uma greve, não é isso? Olha aí, médicos vão aguardar uma semana por pagamentos. Os médicos da ProSaúde, lá do hospital, não é? Eu até vou ler aqui a matéria do Diário do Litoral. São 150 médicos que prestam serviços no Hospital Municipal de Cubatão. Eles estão com salários atrasados e, segundo a assessoria de imprensa do hospital, o corpo clínico decidiu esperar mais uma semana. A ProSaúde alega que a prefeitura não vem fazendo os repasses, Wagner. Preocupante, né? Hoje temos o Olávio que teve que buscar na justiça o seu direito de recebimento, né, de uma situação de não pagamento, e o que está se observando nesse praticamente fim de governo, nessa gestão, esse último ano de governo do PT em Cubatão, é a questão de não pagamentos para fornecedores. Está se tornando uma rotina, né? Ontem, na manifestação da Câmara Municipal de Cubatão, né, os vigilantes da Marvin estavam cobrando o quê? A Marvin também não está recebendo. A Marvin também não está recebendo. Chegou ao nosso conhecimento que na semana passada, na sexta-feira, um fornecedor de carne teve que retirar, né, não entregou essa encomenda feita pela prefeitura de merenda escolar por falta de pagamento. Então, só um minuto, uma informação de hoje, uma das escolas de Cubatão, se eu não estiver enganado, eu posso estar, a Escola Lorena, a Associação de Pais e Alunos teve que comprar a carne para a merenda porque não tinha carne na merenda. Então, isso é preocupante, porque vai começar a afetar diversas áreas, né, de atendimento à população de Cubatão. Na questão da educação, né, a merenda escolar, na questão da saúde, com os médicos, se entrarem em greve, nós traríamos um caos na saúde do município. Então, tudo isso é o que? A gestão pública feita nesse último ano de governo. Talvez não houve um planejamento correto, houve talvez um dimensionamento muito grande na questão orçamentária. Então, pergunta-se, o que aconteceu? Não houve um gestor que conseguisse fazer um orçamento real. A Márcia colocou os pés pelas mãos, porque desde o início do ano você tem alertado para os problemas da falta de planejamento do orçamento. Nós temos dito, né, no seu programa, e não só esse ano, né, em outras participações no ano passado também, a questão mais preocupante é a peça orçamentária que foi feita na administração petista de Cubatão. Nos últimos 4 anos, ela não conseguiu fechar essa peça orçamentária. Então, havia sempre um dimensionamento a mais, uma expectativa de arrecadação que nunca ocorreu. Não ocorreu porque haveria convênios que não foram buscados e esses convênios fazem parte dessa peça orçamentária. Não vindo esses recursos, logicamente o orçamento cai. Caindo o orçamento, você tem que fazer remanejamentos e ao fazer remanejamentos você não consegue atingir certas secretarias que
tem uma necessidade de apresentar, de fazer obras na questão da educação e na questão de saúde. Então, realmente, talvez uma má gestão dos recursos, né, nesse sentido. Olá, você é uma pessoa experiente nessa área. Como é que você vê essa atual administração, o débito com você, o que nós estamos apontando aqui, a Marvin presta serviços, não está recebendo, os médicos da ProSaúde ou a ProSaúde não estão recebendo, os servidores indignados com o aumento que foi dado, problema na merenda, a situação é grave em Cubatão. É grave, Augusto. Eu venho sofrendo desde 2009, lá no início do governo da Márcia Rosa. O que a gente percebe claramente é a imposição deste governo, né? É de manter as pessoas em silêncio, criar um sigilo, que não há necessidade de sigilo, segredo, sigilo nesse aspecto. No começo, o que valia exatamente era a fala da Márcia Rosa, em todos os aspectos. Tanto é que o meu embate com a Márcia Rosa começou em janeiro de 2009, ainda tinha um contrato com a municipalidade. Ela foi num programa, se você me permite falar o nome do apresentador, do Paulo Schiff, e eu, sem ter conversado com ela, ela simplesmente falou que eu era uma pessoa inidônea e irresponsável, né? Outro fato que ficou gravíssimo nessa questão foi a questão daquele nosso amigo deputado, né, naquele momento, de me colocar numa condição que eu não aceitei. Qual era a condição? Eu teria que pagar para trabalhar? Não, eu não aceito. Então houve exatamente todo o desgaste que existiu junto a Cubatão, junto a Guarujá, e aquilo, estamos sofrendo. Agora, eu não estou sofrendo sozinho, estou sofrendo com mais de 250 pessoas, 250 famílias. E os médicos da ProSaúde só receberam parte do salário de abril. Você vê a situação, com 5.800.000 reais por mês, Augusto. O que eu estou reivindicando para receber 2 milhões não é para mim, não. São para essas 250 famílias que a prefeita podia chamar essas pessoas e compor com ela, mas não, ela mantém o seguinte: enquanto mais desgaste eu tiver, mais ela vai se favorecer, mas eu não sou político. Eu não faço campanha de nada. Mas por que você está fazendo tudo isso, Olavo? Olha, eu estou fazendo exatamente por um aspecto. Eu quero receber, né? Eu quero receber para pagar essas pessoas. Você ter 150 ações, 160 ações nas costas trabalhistas, você não consegue. Ela me paralisou minha vida nesses 4 anos, Augusto. E outro fato relevante, que eu recebi os recados ontem, era 10h30 da noite, pessoas vieram na minha casa, dizendo claramente que saiu uma conversa dentro do gabinete e que eles vão ter que me calar a qualquer custo. Eu entendo que isso é uma ameaça. Me calar é só me pagando. Se não me pagar, eu vou buscar esses documentos todos. Tudo que for regular, eu venho aqui, eu gosto de me dar espaço, eu vou dizer parabéns para o prefeito. Agora, o que for irregular, eu vou denunciar. Essa é a pura realidade. Conversei com o meu advogado hoje, está sendo encaminhado ao ofício ao Ministério Público e tudo mais, porque eu sinto isso uma ameaça. Eu acho que esse tipo de coisa é muito difícil. E quem falou isso para você? Eu preciso ter a certeza, entendeu? Eu acho que 2 pessoas que chegaram para mim, pessoas do meu relacionamento lá em Cubatão, que há muito tempo eu não vi, falou: Olavo, cuidado, porque as pessoas vão querer calar você a qualquer custo. Isso é grave. É muito grave. Então, eu já estou encaminhando os ofícios aonde se deve ser encaminhado. Para quê? Para simplesmente daqui a 15 dias eu pego os documentos, eu vou saber exatamente o que eu vim falando lá atrás. Aquela comissão de avaliação, exatamente, ela tem os parentes, eu sempre falei, ela tem os parentes desse corpo da comissão trabalhando na ProSaúde. Isso é para prevaricar. Eu tenho parte dos secretários que formam também essa comissão, que tem os parentes da ProSaúde. Isso é prevaricar.